Livro dos Salmos, número 20. Enquanto alguns irmãos ainda procuram, quero louvar a Deus por essa oportunidade que nos foi concedida essa noite. Um privilégio, uma responsabilidade, mas como foi falado muito de confiança aqui durante o culto todo, eu sempre estive, mas hoje eu vou enfatizar que eu estou na total dependência de Deus. E se vocês ouvirem algo bom da minha parte, saiba que não é meu. Amém? Assim está escrita a palavra do Senhor. Eu vou ler do verso 1 até o 9. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei quando clamarmos. Antes de você se sentar, eu quero te convidar a fazer uma oração. Peraí. Amém, aplauda Jesus. Quero convidar vocês a fazer uma oração, porque nós sabemos que quando algo está travado é porque Deus tem algo a liberar. E eu creio que a palavra, tenho certeza que a palavra ela tem poder para dissipar, para abrir, para destravar tudo que está travado. Quero convidar vocês a fazer uma oração, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês, mas o dono dessa palavra ele tem. E eu tenho certeza que ele não quer que vocês saiam da mesma maneira que vocês entraram. Então eu te convido a fazer essa oração nesse momento. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, fazendo menção do teu nome, Jesus, para te glorificar, para exaltar e dizer que o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ninguém é maior que o Senhor aqui, meu Pai. Por isso eu peço a Ti neste momento, atenta, Senhor, os Teus ouvidos para nós neste momento. Que a Tua palavra, ao ser pregada, venha, Senhor, abrir o que está fechado. Venha dar força ao que está fraco, revigorar o que está cansado. Que nessa noite o Teu nome seja glorificado de uma maneira especial. E se Satanás achou, meu Pai, que a missão dele foi executada, Senhor, que os planos do inferno venham ser envergonhados e desfeitos nessa noite. Que a Tua palavra venha, meu Pai, derrubar gigantes, muralhas.
Se porventura tem alguma hoste espiritual tentando, meu Pai, impedir o teu trabalhar neste lugar, eu peço a Ti pelo poder do Teu nome. No nome de Jesus, venha ser repreendida, venha ser anulada e neutralizada para a glória do Teu nome. Pai, abra os céus, fala conosco mais uma vez, se faça presente e exalta o Teu nome. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, se assenta. O texto que a gente fez menção é um salmo que é muito conhecido pela sua riqueza, na qual essa oração que é feita aqui é mencionada. É um salmo que Davi escreve. E nós sabemos que Davi, ele era um homem de guerra. Nós sabemos que Davi não era somente guerreiro. Ele era compositor, ele era adorador, ele era músico, ele era rei, era sacerdote, era levita. E sabemos também que Davi escreveu muitos salmos. Mas o salmo de número 20 é um salmo que Davi, quando ele escreve, pela inspiração divina do Espírito Santo, é introduzido aqui algumas mensagens que, através da iluminação, somente através dele poderia vir. E eu glorifico a Deus porque na maioria das vezes que eu ministro uma palavra, Deus, Ele sempre me faz receber a palavra e depois transmitir. Às vezes é doce, às vezes é amargo, mas o que seria de nós se não fosse essa palavra? Para onde iremos nós? Se somente essa é a palavra da vida eterna. Essa semana foi uma guerra terrível. Eu falei, Senhor, qual que é a palavra? E veio alguns textos, nada muito claro. E o dia foi se aproximando, comecei a ficar com medo. Eu falei, Senhor, cadê a palavra, Jesus? E quando o Senhor me mostrou esse texto, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar? E Deus, quando eu li esse texto, Ele me disse algumas coisas e eu quero compartilhar com vocês. Por isso eu peço a vocês, prestem muita atenção. Porque essa palavra aqui, ela é uma estratégia da parte de Deus. Ela é uma iluminação de Deus. E também é uma previsão acerca de algo que está por vir. Mas nosso Deus é o Deus que não nos deixa ser pego de surpresa. Assim como Ele fez com Eliseu, Ele quer fazer conosco essa noite, de nos colocar um passo à frente do nosso inimigo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar através desse salmo? O cenário que Davi escreve esse salmo é muito claro quando nós prestamos atenção. Do verso 1 até o verso 5, esse salmo tem 9 versos, mas do verso 1 ao verso 5, tem uma oração sendo feita. Uma oração sendo feita não por Davi, mas possivelmente uma oração sendo feita pelos sacerdotes,
pelos servos, por aqueles que tinham autoridade no reino de Israel. O porquê que essa oração estava sendo feita? Essa oração estava sendo feita por causa de uma situação que ainda não havia acontecido, mas que iria acontecer. Que situação era essa? Quando nós lemos o verso 1, assim está escrito: o Senhor te ouça no dia da angústia. Essa angústia aqui, ela tem um significado literário, mas ela também tem um significado no sentido de revelar algo que está acontecendo. Com quem? Com o rei Davi. Qual é o cenário? A notícia chega até Davi que havia os seus inimigos se levantado para tomar aquilo que eles achavam que era de Davi, mas era de Deus, o território de Israel. Os inimigos se levantam e a notícia chega até Davi. Quando a notícia chega até Davi, Davi toma algumas atitudes que são louváveis e poderosas em Deus. Davi, nós sabemos que não foi ele que construiu o templo, foi Salomão. Mas a Arca da Aliança, ela ficava em um santuário, em um lugar para que o povo fosse, apresentasse as suas causas, os seus sacrifícios diante de Deus. E Davi, ao receber a notícia que havia os seus inimigos se levantado, ele toma uma atitude e vai até este santuário. E quando Davi chega lá, o povo está orando por ele. E Davi escreve essa oração. Eu vou ler de novo. E a oração é essa. Eu vou conjecturar também, acrescentar. Davi, que o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Eu falei, Senhor, por que a Bíblia enfatiza o nome de Jacó? E diz que o Senhor era Deus de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó foi aquele que nasceu agarrado ao pé do seu irmão. Jacó foi aquele que tomou a primogenitura de seu irmão Esaú. Jacó foi aquele que fugiu da presença de Esaú. Jacó foi aquele que fugiu da presença de Labão, seu tio. Só que teve um dia que Jacó não conseguiu fugir. Teve um dia que ele teve um encontro com ninguém mais, ninguém menos que o próprio Deus, no Vale de Jaboque. E Jacó, daquele dia em diante, a vida dele mudou. Só que quando a Bíblia diz, o Deus de Jacó te proteja, aqueles que estavam fazendo a oração por Davi estavam dizendo, Davi, a guerra veio. Só que é o seguinte, você não tem como fugir. E o Deus de Jacó, que mudou a história dele e fez com que ele parasse de fugir e fosse Israel, é o Deus que vai te proteger nessa peleja. E qual é a primeira aplicação do texto? A primeira aplicação é essa: tem situações que ainda virão, que não vai ter como a gente fugir, e vai ter que encarar. Só que nós não vamos encarar sozinho. Deus de Jacó estará ao nosso lado para nos proteger. O dia da angústia, ele virá. Só que a diferença é que no mundo eles buscam as soluções nos homens. O socorro eles acham que vem dos homens. Só que quando nós estamos em Cristo e Cristo em nós,
o Deus de Jacó, que muda a história, que quebra ciclos, que muda e transforma destinos, é o Deus que estará ao nosso lado no dia da angústia. Aplauda Jesus. Essa atitude de Davi de ir até o santuário nos revela algo. E vamos ler, verso 2. Envia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Vou repetir o verso 3. Que Deus, o Senhor, se lembre, Davi, de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Eu falei, Senhor, aqui fala de duas coisas. Ele falou, é verdade. No verso 2, Davi diz assim, que a oração que ele estava recebendo era essa: para que Deus enviasse socorro desde o seu santuário, e que Deus viesse o sustentar desde Sião. Eu falei, Senhor, como assim? Aí Deus me disse assim: qual foi a atitude de Davi? Eu falei, Senhor, ele saiu do ambiente que ele estava e foi até o santuário buscar a tua presença. E qual era a oração que estava sendo feita por ele? Aí eu falei, Senhor, a oração foi para que o Senhor enviasse socorro desde o seu santuário, para que o Senhor viesse sustentar Davi desde Sião. Eu falei, Senhor, qual é a palavra? A palavra é: a gente vai bem devagarinho, pra vocês pegar tudo hoje, não sobrar nada, ficar nada para trás. E a palavra é: Davi, através dessa atitude de ir buscar a Deus, nos revela uma coisa: o dia da guerra, da angústia ainda não havia chegado. E mesmo o dia da guerra e da angústia não havendo chegado, Davi foi até a presença. Sabe qual é o problema? É que tem muita gente que espera o dia da angústia e da guerra chegar para vir até a presença. E Davi está dizendo através dessa atitude: eu sei que o dia da guerra está próximo. Eu sei que o dia da angústia também está próximo. Mas melhor do que entrar na guerra e depois que a coisa apertar eu ir buscar o socorro, eu prefiro ir falar com Ele, pedir a bênção, pedir a graça, pedir o socorro, pedir o livramento, pedir a provisão, antes do negócio apertar lá. E a palavra que Deus manda eu liberar nesta noite, mediante a isso que nós ouvimos agora, é essa: não espere a coisa apertar lá para você vir buscar a Jesus. Não espere a crise chegar para você se apresentar diante da presença. Não entre no problema para depois pedir socorro para Ele. Não entre na guerra, não espere a guerra vir para o seu inimigo te cercar, para o seu inimigo te tocar e te tomar para você pedir a presença dEle. Mas Deus está dizendo: eu sou Deus que coloco o meu povo um passo à frente do vosso inimigo.
E nessa noite eu estou te antecipando para liberar para você. Se apresente na minha presença antes do dia da angústia chegar, antes da crise bater na tua casa, antes da situação financeira apertar, antes do levante vir contra o teu casamento. Eu estou dizendo nessa noite, eu estou disponível para quem crê, para quem veio adorar, para quem veio buscar uma palavra. E Deus está dizendo: não se apresente na minha presença quando as coisas apertarem, mas se apresente antes das coisas apertarem. Por que eu devo fazer isso? Porque quando eu busco a Deus no dia bem, sem que o dia mal chegue, eu declaro uma coisa, e qual é? Eu não estou interessado em Deus, no socorro que Ele pode me oferecer, mas eu estou interessado naquilo que Ele é. No verso 3, o salmista Davi diz assim, que a oração era essa: que Deus se lembre de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Eu falei: Senhor, o Senhor fala de duas coisas, oferta e holocausto. Eu fui estudar, e a palavra oferta, ela vem de uma palavra que tem muitas vertentes no hebraico, que é olá. Olá, ela tem muitas vertentes, só que uma das vertentes dessa palavra significa fumaça ascendente, fumaça que sobe. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer dizer? A guerra não havia chegado ainda, mas Davi foi buscar a presença, e a oração dos seus intercessores era essa: que Deus se lembre das tuas ofertas, Davi. O que o salmista quis dizer aqui nesse trecho? É simples. Essa palavra oferta, nesse contexto aqui, ela se refere diretamente às ofertas queimadas. E para que servia as ofertas queimadas? As ofertas queimadas, elas eram realizadas todas as manhãs, aos fins da tarde, em algumas datas comemorativas específicas. E essas ofertas nos revelam algo. E que algo é esse? Que Davi, ele tinha compromisso com Deus. E que através do compromisso de Davi, Deus tinha compromisso com ele. Quando o salmista diz assim, que Deus se lembre, em outras palavras, era essa: o tempo que você tem andado em retidão diante da presença, do memorial que está diante dele, das lágrimas que você já derramou, daquilo que você já ofereceu como incenso para ele. Que Deus se lembre, Davi, no dia mau. Por quê? Porque quando o salmista diz que Deus se lembre das tuas ofertas, em outras palavras, Davi, você tem crédito no céu. Cada lágrima que você derramou, você tem crédito. Cada renúncia que você fez é crédito. Cada busca é crédito. Cada intercessão, Davi, é crédito. Mas para que serve isso? Lá vai a palavra. Quando eu tenho um compromisso com Deus, quando eu me dedico a Deus,
quando eu oferto aquilo que sobe para Deus. No dia bem, eu não vou usufruir, mas no dia mal, já tem gente entendendo essa palavra. Tem alguém olhando e dizendo assim: o dia mal vai bater na tua porta, ou já até bateu. Só que nós, como intercessores, a palavra que Deus manda liberar é essa: Davi, o dia mal ele vai chegar. Só que não se preocupa, Davi. Aquilo que você fez diante de Deus não foi esquecido. As lágrimas que você derramou não foi esquecido. As ofertas que você ofereceu não foi esquecida, Davi. E qual é a palavra? A palavra é essa: no dia mal, quando o dia mal chegar na tua casa, quando o dia mal chegar diante de você, quando a crise espiritual bater, quando o não de Deus vir sobre a tua vida, fique tranquilo, por quê? Porque quando esse dia chegar diante de você, aquilo que você ofereceu para Deus vai ser combustível para você vencer essa guerra, vencer essa peleja, vencer essa batalha, usufruir do crédito que você tem com Ele, porque quando você tem crédito no céu, as pelejas da terra não são capazes de te parar. Depois ele diz: aceite os teus holocaustos. Holocausto tem uma das vertentes também, que é essa que eu disse, que é o lar. Só que nesse caso aqui, o holocausto não era algo feito por uma causa, vamos dizer assim, por um único indivíduo. Davi, além dele ter o seu relacionamento com Deus diário, ele sacrificava por aqueles que não tinham. Ele buscava por aqueles que não buscavam. Ele chorava por aqueles que não choravam. Ele renunciava por aqueles que não renunciavam. Ele se colocava na posição por aqueles que não estavam na posição. Ele oferecia aquilo que ninguém oferecia. E essa palavra aqui são para os pais, para os líderes. Tem situações que você pensa que tudo que você tem feito, ninguém tem valorizado. Só que fica tranquilo. Quando o dia da angústia bater, o crédito que você tem gerado, mediante a essas situações, vai ser aquilo que Deus vai usar. Quando o dia mau chegar, a guerra chegar, o Espírito Santo, nosso amigo, vai olhar para Jesus e falar assim: lembra daquele tempo que ela tinha andado em retidão diante da tua presença. O decreto é guerra. Só que a guerra nem começou aqui. E os salmistas já estão glorificando a Deus pela vitória. Por quê? Porque quando nós temos crédito no céu, porque quando nós se colocamos na posição quando ninguém quer se colocar, porque quando nós choramos quando ninguém quer chorar, porque quando nós buscamos quando ninguém quer buscar, Deus nos faz provar daquilo que ninguém prova. Deus nos permite ver aquilo que ninguém vê. Deus nos permite conhecer aquilo que ninguém conhece. Deus nos permite provar daquilo que ninguém prova. E a palavra para Davi nessa noite é essa: tudo que você tem feito diante do meu altar, eu não esqueci, não tenho me esquecido, e está diante do meu memorial. Antes do dia da angústia chegar e bater na tua casa, se coloca na minha presença, porque quando as forças te faltarem, aquilo que você derramou diante do meu altar vai ser combustível, um instrumento para essa guerra ser vencida, para essa guerra ser cessada, para o meu nome ser glorificado e você cantar o hino da vitória.
Fique em paz, que cada lágrima está no odre. Cada gemido, Ele pega e não permite cair sobre a terra. Cada lágrima que você pensa vai cair na terra, só que Ele vem, Ele recolhe e guarda no odre. Mas tem utilidade? Tem, mas quando o dia da angústia vir, alguns vão olhar e dizer, não tem jeito. Só que o céu vai olhar e dizer, tem memorial diante de mim. Tem crédito, tem lágrima. E quando nós olhamos para Davi, é isso que acontece. Davi só não buscava Deus no dia mau, mas ele buscava Deus nos dias de paz. E a oração que nós devemos fazer por determinados Davi que chega diante da gente é essa: que o Senhor aceite as tuas ofertas, que o Senhor se lembre dos teus holocaustos. Oh glória! No verso 4, o salmista diz assim: que Ele te conceda conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Davi, quando ele vai até a presença, ele vai com um propósito, ele vai com um plano, vai com um projeto e vai com um desígnio. E qual é o desígnio? Na guerra eu vou fazer isso. A estratégia vai ser essa. Quando ele chega lá, os seus amigos eles olham para Davi e diz: Davi, o Senhor te conceda conforme o teu coração. Eu não sei qual é a guerra que está querendo surgir na tua vida, mas a palavra de comando nessa noite, intercessão para a sua vida é essa: Deus vai te conceder aquilo que o teu coração tem sido gerado. E cumpra todo o teu desígnio. Irmão, é algo muito sério isso aqui. Porque nós sabemos que nem todos são homens e mulheres segundo o coração de Deus. Os amigos de Davi falaram isso para Davi porque sabiam que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que os planos de Deus eram os planos de Davi, que os sonhos de Deus eram os sonhos de Davi, que os desígnios de Deus eram os desígnios de Davi. E qual é a palavra? Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, buscando ser alguém segundo o coração de Deus, a palavra que será liberada não será de recalcula a rota, muda o projeto, muda o propósito, muda o desígnio. Quando o nosso coração está atrelado ao coração de Deus, a palavra que Deus libera para a nossa vida é: vai acontecer, vai ser concretizado, vai ser realizado. Só que esse posicionamento de homem segundo o coração de Deus não é fácil de ser atingido. Porque o nosso problema, gente, falo por mim, é a gente querer ser alguma coisa, sendo que Deus pega quem não é. Vou repetir isso aqui para você pegar. Tem muita gente querendo ser, para Deus fazer alguma coisa. Só que Deus está dizendo: eu não preciso que você seja, eu preciso que você não seja. Porque quando você não ser, não é você que vai vir, mas é eu que vou. Tem base bíblica? Tem. 1 Samuel 16. Samuel está em casa, fala assim: vaza, ó, Samuel, levanta, enche o teu chifre e vai até a casa de Jessé, porque lá eu tenho um rei, já separei, é meu, já era. Quando Samuel chega lá, quem era Davi? Pastor de ovelha, rejeitado, esquecido. Mas foi esse esquecido e esse que não era, que Deus disse: manda chamar. É rei, é meu, é escolhido, é separado. Nosso problema é que a gente quer ser. Deus só quer que a gente não seja. Porque quando a gente não é, Ele nos faz.
Vou repetir isso aqui. Quando a gente não é, Ele nos faz. Porque Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Eu falei, Senhor, o que fazer para ser um homem segundo o teu coração? Aí Deus falou, seja sincero. Não ame as coisas, não ame as posições, mas me ame. Eu te pergunto e você me responde: Saul era um homem segundo o coração de Deus? Não era. E Davi? Davi era. É só nós compararmos. Saul, quando ele pecou, ele foi querer justificar o porquê que ele pecou. E não foi só uma vez. Eu repeti isso aqui para você pegar. Saul, quando ele pecou, ele foi querer justificar por que ele pecou. E Davi, quando ele pecou, ele disse: Senhor, tira tudo, só não tira a presença. Saul, ele se preocupava com o trono, mas e Davi? Meu Deus. Mas Davi se preocupava com a presença. Saul, ele amava as posições, amava o trono, mas Davi amava a Deus. É tão simples, mas é tão complexo. Quando nós entendermos que Deus não está à procura dos que são, mas daqueles que vão ser, é aí que essa oração se encaixa na nossa vida. Que oração? Que Deus conceda conforme o teu coração, e que Ele cumpra todo o teu desígnio, que Ele honre as tuas estratégias, que Ele honre a todos os teus planos, todos os teus projetos. Irmão, essa posição de homem segundo o coração de Deus, quando nós paramos para pensar na profundidade disso, nós não vemos Deus falando: Davi, faça isso. Davi, ele entrou no coração de Deus, e antes de Deus se manifestar, ele já estava fazendo. Antes de Deus falar assim: Davi, eu gosto disso, Davi já estava lá rasgado. Essa posição de homem segundo o coração de Deus é simples, mas é complexa. Mas quando nós entendermos essa simplicidade, o que é complexo vira fácil. O verso 5 diz assim: nós nos alegraremos pela tua salvação, e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Quando nós olhamos para o verso 5, nós vemos que tem uma frase, uma parte desse verso, que diz assim, que eles iriam arvorar pendões. Eu falei: Senhor, o que isso quer dizer? Aí Deus me disse: naquela época, quando havia uma guerra, se nós olharmos para aqueles filmes medievais, nós vamos ver que diante do exército ia uma espécie de bandeira, que são os pendões, ou com o nome do Deus deles, com o nome do rei, com o nome da nação. Só que quando o salmista Davi, ele diz assim, que em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Em outras palavras, a guerra ela vai vir, nós vamos para a guerra, só que o nome que vai aparecer, da bandeira que vai ser levantada, não é o teu, Davi, é o de Deus.
Por quê? Porque independente da situação, da história ou da guerra, o nome que tem que aparecer é o do Pai. Independente da dimensão da salvação, o nome que tem que aparecer é o do Pai. Independente do tamanho da libertação que Deus fará, o nome que tem que aparecer é o do Pai. Independente do tamanho da porta que vai se abrir ou que se abriu, o nome que tem que aparecer é o do Pai. Independente do tamanho da provisão que Deus vai enviar, o nome que tem que aparecer é o do Pai. Independente da cura que Deus vai manifestar, o nome que tem que aparecer é o do Pai. Independente da transformação que vai ocorrer, o nome que tem que aparecer é o do Pai. Independente da glória que será derramada, o nome que tem que aparecer é o do Pai. Independente da vitória que virá, o nome que tem que aparecer é o do Pai. Aí a oração é essa: Davi, você é um homem segundo o coração de Deus, a gente sabe. Isso é diferente, a gente sabe disso. Só que independente da situação, o nome que tem que aparecer, o nome da bandeira que tem que ser levantada, que nós vamos levantar, não está com o teu nome, mas está o nome do Pai. E aí Davi, ele, no verso 6, agora é Davi falando. Aí ele diz assim: agora sei. Ele falou que agora sabe porque antes eu não sabia. Por que Davi diz isso? Porque a dimensão que Deus vai se manifestar vai ser tão grande, que você vai olhar para a situação e vai dizer: eu achava que conhecia Deus, eu achava que Deus salvava, eu achava que Deus libertava, eu achava que Deus restaurava. Só que mediante a essa situação, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Davi, antes dele escrever o verso 7, ele se depara com a guerra. Só que tem um detalhe aqui muito rico, que naquela época, a ordem de Deus, em Deuteronômio 17:16, diz que os reis, como eles deveriam se portar nas guerras, o que eles deveriam fazer, mediante a preparação da guerra. E lá está escrito que Deus disse que não era para ter cavalos. Então essa situação que Davi está vivendo aqui, ele está indo para a guerra. Só que diferente das outras nações, ele está indo no nome somente do Senhor. Aí no verso 7 ele escreve: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Em outras palavras, Davi estava dizendo para o inimigo: tu tens se preparado e se levantado com tudo que tu pode. Você está trazendo carros, trazendo cavalos, simbolizando força e velocidade. Só que eu tenho algo para te dizer: o meu Deus é mais rápido que o relâmpago, Ele é mais forte que o trovão, Ele é o Criador dos céus e da terra. Enquanto tu imaginava que tu seria um exército, Satanás, Ele já era o Senhor dos exércitos. E o que esse Deus faz? Ele faz isso, Ele quebra o arco,
Ele corta a lança, Ele queima os carros do fogo. Eu vou repetir: o nosso Deus, Ele quebra o arco, Ele corta a lança, Ele queima os carros do fogo. E o que eu preciso fazer diante disso? Só use o nome dEle para vencer essa peleja. Mas a peleja é grande, o inimigo é muito grande. Eu só tenho uma palavra para te dizer: nessa peleja não tereis que pelejar. Estai quietos e vede o livramento do Senhor para convosco. Vai cair carro, vai cair cavaleiro, mas você e a tua casa vai ficar de pé. Essa peleja não é sua, essa peleja é de Deus. Satanás tem pensado que tem afrontado o teu casamento, só que eu vim como boca de Deus para liberar. O que ele tem afrontado é o Senhor dos exércitos. Satanás tem se levantado para afrontar e bagunçar com a vida dos teus filhos, só que Jesus está dizendo na minha boca: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas o que eu te ofereço essa noite é o meu nome, é o meu nome, é o meu nome. O que o meu nome é? O meu nome é força, é graça, é poder, autoridade. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, é só do nome. Vou repetir. Mas nós faremos menção. Vai precisar de muita coisa? Não, é só do nome. Vou precisar colocar minha mão? Não, só uso o nome. Vou precisar colocar o meu dedo? Não, é só o nome. Vou precisar forçar? Não, é só o nome. Mas o inimigo, ele é forte. Ele tem poder, só que o nosso Deus tem todo o poder. E você acha que quando o inferno se levanta para te afrontar, para te afligir, para acabar com tudo, você acha que vai ficar impune? Não vai não. Porque o nosso Deus, Ele é justo. No verso 8, Davi, ele descreve o cenário da guerra. Aí ele diz: uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Estamos de pé. Estamos de pé. Estamos de pé. O inferno se levantou, ele vai se levantar. Só que fique em paz, você e a tua casa vai permanecer de pé. Ele se levantou para afligir a tua mente, fique em paz, você vai permanecer de pé. Ele se levantou para afligir a tua vida espiritual, fique em paz, você vai permanecer de pé. Ele se levantou para acabar com a tua saúde, fique em paz, você vai permanecer de pé. Ele se levantou para destruir o teu casamento, só que fique em paz, o crédito que você tem no céu vai fazer com que você, a tua casa, o teu casamento, teu ministério, os teus filhos, o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, aquilo que te cerca, permaneça de pé. Só que no verso 9, eles dizem: salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamarmos. Então tudo aqui é só uma oração.
Se coloque de pé. A gente acabar. O Salmo 20, ele é uma oração. Só que o 21 é a resposta da oração. Vou repetir, a gente vai ler o Salmo 21 para acabar. O 20 é uma oração. O 21 é a resposta. Só que para nós refrescar a memória. Primeiro, virá o dia da angústia. Essa palavra não é para o presente, é para o futuro. Mas não corra, enfrente o que precisa ser enfrentado. Fale o que precisa ser falado. Atue aonde precisa ser atuado. Porque o Deus de Jacó vai te proteger. Terceiro, que Deus se lembre de todas as tuas ofertas e dos teus holocaustos. Em outras palavras, que Deus use o crédito que você tem no céu para te garantir vitória nessa peleja. Aí tu pode estar se perguntando, mas pregador, eu não tenho crédito no céu. Ainda dá tempo de construir um memorial diante dele. Se tu não orava, te aconselho a orar. Se tu não estava jejuando, te aconselho, vai jejuar. Se tu não estava se relacionando diariamente com ele, vai buscar isso. Porque o dia da angústia virá. E se você não tiver estrutura e nem crédito no céu, você não vai suportar. Mas Deus é tão misericordioso que Ele está te dando essa oportunidade de criar crédito no céu. Quarta coisa, você não está sozinho, Davi. Você recebeu a notícia que a guerra está diante de você. Mas você não está sozinho. Você nem sabe, mas tem joelhos dobrados pela sua vida. Quarta coisa, confie plenamente no Senhor. Só use o nome. Mas o inimigo é forte e rápido, não tem problema. Só use o nome. E quinta coisa, aquilo que fizeram contra, ou que vão fazer contra você, não vai surtir efeito, porque você e a tua casa vai permanecer de pé. Lobato, você disse que o Salmo 20 era oração, e o 21 era a resposta. Vou tomar uma água. Prepara para o glória. Eu vou ler o 20 de novo. E em seguida já vou até o 21, até o verso 7. Davi, que o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei, Davi falando, que o Senhor salva o seu ungido e Ele o ouvirá desde o seu santo céu. Com a força salvadora da sua destra Ele o salvará. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamarmos. 21. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do teu coração, e não desentestes as súplicas dos seus lábios, pois provês as bênçãos da bondade.
pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhes adeste, mesmo longura de dias, para sempre e eternamente. Grande é a sua glória, pela tua salvação, de honra e de majestade o vestistes, pois o abençoaste para sempre. Tu o enches de gozo com a tua face, porque o rei confia no Senhor, e pela tua misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Aplauda Jesus. Quantos receberam essa palavra? Creio que todo mundo aqui é crente. Tem alguém no nosso meio ainda que não serve a Jesus ou está afastado do caminho do Senhor? Tem alguém? Creio que não. Glória a Deus. Com a permissão do bispo, vou voltar na porta ali, gente, meu material. Eu trouxe uns salames. Você é chique. É chique mesmo, é sério. Tem o italiano tradicional, que é o tradicional italiano. Tem o de bacon, tem o de provolone. Amém? O mistério é forte. Passe lá, me abençoe, que Deus vai te recompensar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória. Quem tomou posse da palavra, dá um glória a Deus. Aplaude.